Teorias afirmam que eles nunca saíram de atividade, e lutam secretamente pelo controle mundial. Paira no ar um mistério sobre a existência dos antigos Cavaleiros Templários, ou os seus herdeiros nos tempos atuais. Desde afirmações que eles nunca deixaram de existir na clandestinidade, até a hipótese mais difundida de que um grupo herdeiro da Ordem luta secretamente pelo controle mundial. Mas eles existem por aí, e estão escondidos em alguma sociedade secreta? Com essa introdução sobre a validade ou não das ordens atuais, inicio aqui mais um vídeo sobre a Ordem do Templo. E hoje falaremos sobre a continuidade dos Cavaleiros da Ordem dos Templários. Será mesmo que sua doutrina monástica guerreira sobreviveu por tanto tempo após seu fim em 1314? Descubra agora mais sobre esse fato e muitos outros. E se você chegou aqui, e não for inscrito, aproveite e faça a sua inscrição, e ao fim do vídeo, faça um comentário para sabermos sua opinião. Isso ajuda o canal a corrigir erros e melhorar cada dia mais as postagens. Em 2006, a Santa Sé esclareceu que é falsa a restauração de uma ordem do templo, da qual fariam parte supostos novos templários. Como sabemos, a antiga ordem do templo foi suprimida pelo Papa Clemente V, em 1314, e nunca foi restaurada por nenhum outro sucessor seu. No que se refere às ordens de cavalaria, a Santa Sé, além das próprias ordens equestres, reconhece e tutela apenas da Soberana Ordem Militar de Malta, a Soberana Ordem Militar Hospitalar, de São João de Jerusalém, de Rodas, e de Malta, e a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, e não menciona nenhuma ordem militar com a dos Templários de antigamente. Em Portugal, as ordens militares foram uma realidade religiosa particularmente importante nos séculos XII e XIII, enquanto durou a Reconquista. São elas as ordens do Templo, do Hospital, chamada de Malta a partir do século XVI, por se ter fixado naquela ilha do Mediterrâneo, de Santiago, e de Avis. Constituídas inicialmente por confrarias de cavaleiros, vieram a adotar uma regra monástica. Foram poderosos apoios dos reis conquistadores que as presentearam, pelo seu esforço guerreiro, com extensos territórios, onde erigiram mosteiros-fortalezas, com funções de defesa. A perseguição e a extinção da Ordem dos Templários pelo Papado no início do século XIV, levou Dom Dinis a criar uma portuguesa, a Ordem de Cristo, que se tornou herdeira dos seus bens, e adquiriu uma enorme importância, dada a estreita ligação à coroa. Estas ordens seguiam em geral a regra de Cister, adaptada porém ao seu perfil guerreiro. Com o fim da Reconquista, os seus objetos foram mudando, e adquirindo novas vertentes. A sobrevivência dos Templários é uma discussão que aguça o imaginário de muita gente que é aficionada pela história dos monges guerreiros. Muitos debatem se realmente existem descendentes dos antigos Templários, e se continuam com seus rituais, e com seus votos de renúncias. Se fizermos algumas buscas na internet, vamos verificar dezenas ou mais de grupos se intitulando verdadeiros descendentes dos Templários, e que possuem rituais próprios e objetivos diversos. Claro que hoje em dia não existem mais um herdeiro da antiga ordem, como fazer votos de pobreza e castidade, como seus antepassados, vivendo da forma que viviam, e com objetivos alcançados à base da força da espada. Contudo, alguns rituais seguem se baseando, pelo menos a princípio, em rituais de iniciação ou permanência no grupo, com base em alguns rituais antigos da verdadeira Ordem dos Templários. Mas isso não quer dizer que são cavaleiros descendentes dos Templários, e nem teria como, porque passados séculos, as informações vão se perdendo com o tempo, de geração em geração, e seria impossível seguir à risca qualquer ritual que se iniciou na Idade Média, e a literatura atual não é taxativa, para afirmar o que realmente eles faziam e como faziam seus rituais.
Somente seria possível se houvesse manuscritos bem preservados e acessíveis a todos, o que, como vimos no vídeo passado, com a morte de Jacques de Molay e o fim da ordem, os turcos otomanos acabaram destruindo qualquer documento que fora guardado pelos refugiados na ilha de Chipre. Os muitos rituais desses grupos, intitulados Descendentes dos Templários, atraem muita gente que desconhece o verdadeiro propósito que foi a Ordem do Templo, e acaba confundindo ainda mais a história, difundindo lemas e objetivos diversos, mas não de origem dos monges guerreiros da época, o que gera muita confusão aos que desconhecem a verdadeira história dos Cavaleiros Templários. Verdadeiros descendentes dos Templários originais, a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente Ordem de Cristo, foi oficialmente criada pela Bula Papal em março de 1319, com dissidentes templários, após a perseguição do rei Filipe. Continuaram em atividade, desta vez servindo ao Reino de Portugal, até 1789, quando a Ordem de Cristo foi secularizada, tornando-se uma ordem honorífica até sua extinção, em 1910, com a implantação da República Portuguesa. Posteriormente, em 1917, a ordem foi refundada, agora como Ordem Militar de Cristo, e é presidida por seu grão-mestre, o Presidente da República Portuguesa. Esta ordem tem apenas 5 graus, o de cavaleiro ou dama, o oficial, o comendador, o grande oficial e o Gran Cruz. E de acordo com a legislação portuguesa de 1962, e na de 1986, a Ordem Militar de Cristo continuou associada ao exercício de funções de soberania e, em especial, à diplomacia, à magistratura e à administração pública, bem diferente das antigas funções militares. Ao longo do século XX, foram agraciados com a Ordem Militar de Cristo, os titulares dos mais altos cargos da nação portuguesa. Ou seja, se afasta cada vez mais das origens para que foi criada e, com certeza, jamais voltará a ser uma ordem militar monástica. Certos rituais maçônicos pegam emprestada a simbologia dos templários, e existem até mesmo correntes que afirmam ser eles descendentes dos monges, como o rito maçônico templário e a estrita observância templária do Barão von Hund. Mas como vimos no vídeo passado, essa afirmação não tem fundamento, pois a única possibilidade dessa união seria a inserção de alguns fugitivos entre os maçons em busca de proteção, acobertando sua identidade. Acredito que com essa passagem desses cavaleiros, houve sim um repasse de informações e rituais templários, como uma forma de preservar sua identidade para o futuro. Contudo, isso acaba se perdendo com o tempo, e se difundindo em mesclas de rituais maçônicos com os dos templários, mas afirmar que os maçons são a continuidade dos templários, aí discordo veementemente. Várias ordens e organizações pelo mundo se intitulam como continuidade da Ordem dos Templários, mas como dito anteriormente, nenhuma reconhecida pela Igreja. A maioria são organizações educacionais sem fins lucrativos, que têm o objetivo de divulgar a doutrina templária para seus participantes e aficionados. Muitas delas têm sites bem montados, com divulgação de eventos, como iniciação de novos membros, passeios, visitação a castelos templários antigos, e também trabalhos voluntários beneficentes. Algumas, como a Rede Europeia de Pesquisa de Herança Templária, têm o objetivo de promover pesquisas à procura de vestígios da Era Templárias. Promove debates públicos, troca de informações e incentivos para a preservação dos lugares ligados à história dos Cavaleiros do Templo na Europa. A organização até se oferece para adquirir antigos castelos templários para manter sua preservação e visitação. No Brasil, temos algumas organizações se intitulando Descendentes Templários, com ritos de aceitação de novos membros, encontros, eventos e rituais próprios. Veja alguns dos requisitos de aceitação de novos membros de uma dessas organizações. Ser maior de idade, e estar dentro de todas as suas capacidades físicas e mentais. Se for casado, viver dentro do seu lar na maior harmonia possível.
Se for divorciado, estar a cumprir com todas as obrigações que lhe foram impostas pelo divórcio. Ser cumpridor das suas obrigações cívicas, e ser obediente às leis do país onde se encontra domiciliado. As obrigações e deveres, exigências mínimas são as constantes dos estatutos que regem a vida de um templário, pois elas são muito mais de ordem moral e espiritual. São um conjunto de valores que imprimem um caráter, uma atitude. Não pode ser templário um alienado dos problemas sociais, nem omisso diante de uma estrutura social desumana e injusta. Nem egoísta preocupado em amealhar riquezas só para si e para sua família. Nem o que não atingiu a plenitude de sua maturidade como ser responsável de uma comunidade. Nem o outro que, embora tenha atingido uma idade cronológica adulta, e tenha um desenvolvimento físico e moral duvidoso. Achei interessante esses requisitos para uma pessoa viver em harmonia na sociedade, contudo não se assemelha aos ritos de iniciação e aceitação de um verdadeiro templário. Nos últimos tempos, é possível perceber a aparição de diversos grupos neotemplários, conduzidos institucionalmente de maneira diversificada. No entanto, muitos destes não apresentam ou promovem o verdadeiro sentido iniciático, ecumênico e filantrópico, que é próprio da Ordem do Templo. Contudo, diversas instituições neotemplárias buscam, antes de tudo, satisfazerem as necessidades pessoais de seus líderes, gerando na comunidade não templária uma opinião errônea, do que realmente significa o espírito do templo. Bem pessoal, poderia falar dessas novas ordens por horas, mas não é o objetivo dos nossos vídeos, e o que trago aqui é apenas uma síntese dos novos grupos que disseminam na internet o conhecimento templário, e a falsa impressão de serem descendentes da verdadeira ordem do templo. Não se engane por belas fotos, eventos e hábitos brancos com a cruz vermelha. Como dito anteriormente, não temos provas oficiais que os antigos cavaleiros da ordem deixaram seus conhecimentos aos seus descendentes, pois a própria Santa Sé não reconhece esse fato. Deixei na descrição do vídeo alguns sites de organizações que comentei no vídeo, e algumas que não falei. Se quiser fazer uma visita para conhecê-las, acho interessante, mas afirmo que não estou indicando nenhum site de alguma organização templária para você fazer sua afiliação. Agradeço mais uma vez sua presença, e se gostou e ainda não for inscrito, dê uma força ao canal, faça a sua inscrição e deixe um comentário e um like. Esse pequeno gesto ajuda o canal a crescer e trazer mais informações sobre a Ordem dos Templários.